Olá, pessoal! Hoje estamos gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje vai ser uma conversa muito boa. A minha entrevista hoje será com a musicoterapeuta Cris, que está aqui do meu lado. A Cris, obrigada, Cris. Eu que agradeço. A Cris aceitou meu convite e ela tem uma pesquisa fantástica sobre ritmos biológicos e nós vamos saber um pouquinho sobre isso. E ela também vai falar um pouco hoje, as mães que estão aí de plantão nos assistindo, que tá com dificuldade com o filho, que não cria um ritmo para o estudo, tá meio atrapalhado, essa coisa do estudo, a gente vai falar sobre isso. E para as nossas professoras queridas, seguidoras, as psicopedagogas, nós também vamos falar aqui nessa entrevista sobre a importância do ritmo, como trabalhar o ritmo nas escolas, atividades. A Cris vai dar dicas, né, Cris? Isso. É um prazer. Eu que agradeço. Tê-la Ana. aqui. E Cris, você como musicoterapeuta, por que você escolheu a cronobiologia? Esse nome, gente, cronobiologia, para estudar. A Cris faz pesquisa na USP, né, Cris? Isso. Fala um pouquinho pra gente, o que te levou a estudar esse tema? Desde a graduação, na ocasião da minha graduação, quando eu comecei a entender que ritmos externos influenciam nos nossos ritmos internos, que é um conceito muito trabalhado na musicoterapia, eu tive o desejo de pesquisar um pouco mais sobre isso e entender, ampliar esses conhecimentos. E foi aí que eu encontrei a cronobiologia, uma área do conhecimento investigada na Universidade de São Paulo, na ocasião no Instituto de Ciências Biomédicas. Fui muito bem recebida e comecei a estudar um pouquinho sobre isso lá. Fiz a minha graduação, investiguei naquela ocasião sobre ritmos biológicos, que são ritmos do nosso corpo, né? Muitas vezes a gente fala ritmos biológicos e muitos nem sabem que o nosso corpo tem ritmos. Então, esses ritmos no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade de algumas crianças. E eu fiz uma relação dessas crianças submetidas à musicoterapia e vi que tive resultados. E naquela ocasião eu não continuei as minhas pesquisas, fui para a clínica e na clínica eu observava que as crianças, quando vinham para o consultório, estavam cansadas, muita fadiga durante o dia, muitas situações de estados de humor alterados. E isso sempre me remetia à questão dos ritmos dessas crianças, a relação disso com a vida diária, alguns hábitos, e decidi voltar à pesquisa, que eu estou em fase de caminhando para minha conclusão nesse momento, né? Então foi isso que me levou, né, para entender um pouco mais sobre esses ritmos das crianças e como trabalhar isso na terapia. Que fantástico, Cris. E eu sou professora, né, do curso de pós-graduação em psicopedagogia. E quando você me apresentou ali, que eu vi que você faz uma pesquisa e dá cursos e aulas para professores, né? Então, como fazer esse trabalho, chamando atenção, né, para essa conscientização rítmica. Achei muito interessante você nos presentear e falar um pouco sobre esse teu trabalho com educadores, né? Tá. Tão importante. Você pode falar um pouquinho sobre ele, por favor? Posso. A questão dos ritmos biológicos já está prevista na base curricular nacional, mas ela efetivamente não faz parte
dos currículos na maior parte das escolas, desde que poderia ser desde a educação infantil, faz parte de algumas graduações e pós-graduações. No entanto, a gente entende que é um tema que tem necessidade de ser melhor divulgado. Esse curso ele é oferecido na USP, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que é a USP Leste. Ele é semestral, ocorre nas férias de janeiro e de julho, chama-se Cronoeducação, é direcionado para educadores e também para profissionais da saúde que se interessam pela educação. Então a gente coloca nesse curso alguns materiais para o professor não somente difundir essa área do conhecimento, mas para ele trabalhar em sala de aula, identificando algumas questões que estão relacionadas, por exemplo, à atenção e desempenho escolar, né? Então, se vocês procurarem, nós fizemos um recentemente, com certeza em julho faremos outro curso. Então, Cris, você fazendo esse trabalho com os educadores, fantástico, você chamou de cronobiologia, é isso? Cronobiologia. E o que significa crono? Crono significa tempo. Então, é o estudo do tempo na vida. Dos organismos, dos vegetais, os estudos são bem amplos nessa área. E eu estudo, no meu caso, eu estudo o ritmo de crianças numa faixa de 3 a 5 anos. Os ritmos são diferentes desde o nascimento até o envelhecimento. Eles vão mudando de acordo ao longo da vida. E essa área do conhecimento estuda todas as variações que acontecem nos organismos ao longo da vida. E nós estávamos conversando, Cris, e um pouco você falou assim, não existe um ritmo 24 horas, é isso? Entendi bem? Como que é isso, Cris? Mais ou menos. Nós temos o ritmo da Terra, de 24 horas, mas o ritmo do nosso corpo e de outros organismos, variando para cada espécie, mas para a espécie humana, ele pode variar de 20 até 28 horas. O nosso tempo interno, as oscilações do nosso tempo interno, que está relacionado com uma interação do nosso corpo com o ambiente. Esse ambiente pode ser o ambiente da Terra, do ciclo de claro-escuro. Há também uma interação com o ritmo social, familiar, cultural, variando de culturas para culturas, uma influência grande da luz elétrica nesse tempo, o uso de eletrônicos, como celulares, tablets, que é um hábito, né, que a gente vai... Da vida pós-moderna, né? E essas interações influenciam na fase de sono, por exemplo, que é um ritmo chamado ritmo circadiano, que ele é em cerca de 24 horas, essa origem. Então, ele não é exatamente 24. Uhum. O que pode acontecer é que muitas vezes ele pode ser maior que 24, como se tivéssemos que ajustar esse ritmo todos os dias. É muito conhecido como relógio biológico também, né? Esse é um termo conhecido para muitos. Então, a dica é a gente estarmos todos atentos. A dica é entender que o nosso organismo se ajusta ao ambiente, seja ele de claro-escuro, ao ambiente de família, social, e todos os dias esse relógio quebrado, ele vai se ajustando, podendo ocasionar
restrições de sono, que num longo prazo pode resultar em doenças, deficiência, uma queda no sistema imunológico, doenças com a cronicidade pode chegar a comportamentos hiperativos, falta de atenção, fadiga, acidentes de trabalho, câncer, Alzheimer, chega nessa gravidade. Então é necessário essa desorganização. Então é necessário ter essa regularização, é isso, né, Cris? Isso, desse ritmo. Uma regularidade. Uma regularidade do ritmo, perfeito. E nas tuas pesquisas com as crianças que apresentam déficit de atenção e hiperatividade, você conseguiu observar que há essa desregularidade rítmica. Isso, há uma desorganização rítmica. Uma desorganização. Melhor dizendo. A palavra correta é desorganização rítmica. Temporal. Okay. Do nosso tempo com o externo. Então, e é muito comum observarmos, se a gente, na medida que vamos desenvolvendo uma escuta do nosso corpo, que é uma coisa que a musicoterapia defende bastante, essa escuta interna, eu consigo perceber que o meu corpo, na segunda-feira, se eu tive uma restrição de sono na semana, aumentei o meu tempo na cama no final de semana, na segunda-feira eu vou me arrastando até chegar na sexta, quando eu vou me desorganizar de novo no final de semana. Mais ou menos, né? Porque na semana eu estou com um tempo restrito. É um assunto, não sei se dá para entender, é um assunto um pouco complexo, mas... Muito complexo, mas de grande importância para as escolas, para os pais, né? Para todos nós, né? Essa questão da reorganização do ritmo e do tempo, né, Cris? E dessa consciência, né? Ter essa consciência, sem dúvida. E você dá alguma dica, você pode nos dar alguma dica para os pais que estão ouvindo, para os psicopedagogos, pedagogos, de como a gente pode ter mais consciência disso e como a gente pode, tem alguma dica de atividade que a gente possa fazer? Por exemplo, evitar o uso dos aparelhos eletrônicos depois das 6 horas da tarde, porque a incidência da luminosidade desses aparelhos podem atrasar a hora de dormir, perceber o corpo, ouvir o corpo com relação aos alguns abusos que a gente acaba cometendo, né? Basicamente, escuta mesmo, entender que existem preferências biologicamente determinadas, como a preferência por acordar mais cedo ou acordar mais tarde, que na medida do possível é importante respeitar. Então, às vezes, aquela criança, né, que à tarde está com dificuldade para estudar, quer dormir um pouquinho, aí o pai é muito preguiçoso, ou a criança de manhã para ir para a escola, esse preguiçoso não levanta, né? E aí vem o preguiçoso. Às vezes não é assim tanta preguiça. Não. Pode até ter, mas... Pode ter uma fadiga, inclusive, né? Mas é uma crença. Isso, acordar mais tarde é às vezes até saudável para alguns, outros preferem acordar às 4 da manhã, né? E outra coisa são o tempo de sono, que é um mito pensar em 8 horas de sono. Existem pequenos dormidores e grandes dormidores, algumas pessoas precisam de muitas horas, muito mais do que isso, outras com 4 horas, sei lá, estão bem. Então, entender como que o teu corpo funciona, qual é o tempo que o teu corpo precisa e como é possível negociar esse tempo seu, a partir dessa percepção de bem-estar, com o tempo externo, né? Com todas as atividades que você precisa desenvolver. Perfeito. Então, ir fazendo essa administração, esse ajuste. Isso. É essa a dica, né? Essa é a dica. Perfeito, Cris. Olha, Cris, foi muito bom, né, conversar com você, né? A gente ter essa entrevista com a Cris, né? E, Cris, você trabalha, né, com crianças.
Eu trabalho com neuroreabilitação pediátrica. E como a gente faz para te encontrar, as pessoas, sei lá, conversar mais com você a respeito desse assunto, que a gente tem um tempo curto, infelizmente, né? Mas para que as pessoas possam saber mais sobre esse assunto. Eu posso deixar o meu Instagram, por exemplo, que é o Luca Músico. Luca tem 2 Cs, né? E Luca Músico. Eu não tenho muito tempo assim para as mídias sociais assim, mas é um caminho que eu costumo acessar na medida do possível. Então aí, gente, a gente pode acessar, seguir a Cris aí no Instagram, né? E atualmente seu trabalho com crianças envolve essa questão rítmica também, Envolve, Cris? sim, envolve, porque o ajuste de uma eventual desorganização impacta diretamente no desenvolvimento e no bom encaminhamento da terapia, né? Ótimo. Eu espero ter conseguido esclarecer, porque é um assunto extenso, né? Espero ter conseguido resumir um pouquinho. Mas foi ótimo porque a gente deu um gostinho, né, gente? A gente ficou com um gostinho de quero mais e aí a gente pode depois fazer mais entrevistas. Eu fico à disposição. E a gente pode deixar para vocês, se vocês se interessarem, compartilhar as questões, né? Para a gente depois, se alguém tiver uma questão que queira aprofundar sobre esse tema, né? Deixem aí nos comentários, porque daí a gente junta todas essas questões e aí a gente pode montar um outro vídeo, Cris. Claro, né? claro. Porque é um assunto muito extenso, então hoje foi só para dar um gostinho, Cris. Isso, tá ótimo. Gratidão por ter participado aqui comigo do nosso canal. Agradeço, tá? E até a próxima. Beijo para todos, até a próxima. Muito obrigada. Não se esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal. Com isso você poderá receber todas as notificações de novos materiais, aulas, dicas, e-books e muito mais.